Fala galera, mais uma vez aqui, eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos falar diretamente do Brasileirão 2017, 28ª rodada. Teve um clássico carioca, Vasco e Botafogo, no sábado onde deu a vitória do Vasco por 1-0. Já tivemos Flamengo e Chapecoense e o Flamengo jogou fora e o Flamengo ganhou de 1-0. E o último carioca que viemos falar aqui, vamos falar do Fluminense, vamos falar do Flusão. Flusão jogou em casa mais uma vez, jogou no Maracanã, jogou contra um adversário direto, porque como o São Paulo jogou no sábado e ganhou, o Fluminense ficou por algumas horas na zona do rebaixamento. Então esse jogo foi direto, porque o Avaí também está ali com aqueles 30 e poucos pontinhos, brigando para sair da zona de rebaixamento. Se o Avaí ganhasse, ele empurrava o Fluminense. E o Fluminense jogou em casa e ganhou de 1-0 do Avaí. Antes de falar do Fluminense, Corinthians perdeu de novo, tomou na sapecada de 2-0 do Bahia. E o pior não foi o perder para o Bahia, que o Bahia é um time grande. O Corinthians perdeu e jogou mal. Alguns jogadores que eu tinha falado no tempo, que eles tinham atingido o ápice no primeiro turno, estão caindo, porque eles não vão jogar mais do que aquilo. E agora eles estão caindo. Nitidamente, o time do Corinthians, tecnicamente, os jogadores estão caindo muito, porque eles atingiram o auge, todos eles atingiram o auge no primeiro turno, e agora estão caindo. Parou ali na sua pontuação, o Grêmio ganhou agora há pouco também no finalzinho do Curitiba de 1-0, assumiu a vice-liderança de novo, está encostando. O Corinthians não pode dar mole, que ele pode perder um dos títulos mais fáceis para se ganhar e ser a vergonha de 2017, que estava com o título na mão e deixou escapar. Mas ainda falta aí 10 rodadas, então o Corinthians vai ter que fazer esses cálculos aí para tentar segurar esse título. Mas vamos falar do Fluminense. Bom, o Fluminense jogou com o Avaí, o Fluminense não jogou mal, jogou melhor, teve a volta do Wendel, o Abel deu um puxão de orelha nele e voltou com ele porque o Douglas estava suspenso e voltou com o Wendel. Eu não sei se o Douglas não tivesse suspenso, se ele ia voltar com o Wendel, ia barrar o Richard e ia voltar com o Wendel. Eu não sei porque o Richard jogou bem, mas ele aproveitou que o Douglas estava de fora e colocou o Wendel. Vamos ver na próxima partida como é que ele escala. O Marlon, pelo lateral esquerdo, garoto muito bom, 20 anos, mas muito sóbrio, só sobe na boa, bate bem na bola, não lança de qualquer maneira para a área, faz cruzamentos legais. Eu acho que ele dominou ali, a lateral esquerda ali é dele, e ninguém toma. Pelo lado direito, o Lucas não pode jogar, entrou ali o Renato. Fluminense, primeiro tempo, só deu Fluminense. O Avaí jogou todo atrás, como eu já tinha falado na resenha, jogou por uma bola, tentou jogar por uma bola. O Fluminense fez o que todo mundo pede para se fazer quando está jogando com um time que está todo atrás. Ficar variando, direita, esquerda, e abrir o jogo. Marcos Júnior foi para um lado, o Scarpa foi para o outro. Para quê? Para poder espaçar a zaga, para o meio de campo poder chegar. Então o Scarpa ficou aberto. Fluminense não faz jogada de linha de fundo, como a maioria dos times não tenta jogador de linha de fundo. Alguns times ainda tem. O Flamengo tem jogadores que vão a linha de fundo. O Grêmio tem, com o Fernandinho, que vai até a linha de fundo. Tem alguns poucos times que ainda tentam jogadores. Mas o Fluminense, o Marcos Júnior poderia até fazer, mas ele não faz isso. Não vai até a linha de fundo. Eles vão até o bico da área e fecha para o meio. Os cruzamentos dificilmente são do canto, são lá da linha de fundo. A maioria dos cruzamentos agora são da entrada da área para dentro. Esses cruzamentos assim fica muito mais fácil para o zagueiro, porque ele está de frente. O melhor é o cruzamento de fundo, porque ele pega o zagueiro de lado e o atacante de frente. Mas isso é muito raro, está muito raro no futebol. Mas o Fluminense foi fazendo o correto, para um lado e para o outro, e fazendo o time do Avaí correr. Para quê? Para poder abrir uma brecha. No primeiro tempo o Richard ficou mais, o Wendel subiu, mas também não subiu muito. O Sornosa e o Scarpa
vira e mexe mudavam de posição, de vez em quando o Scarpa estava pelo lado esquerdo também e o Marco Júnior ia para o lado direito, ou seja, eles estavam ali, aqueles três, tentando se movimentar, o Henrique Dourado aparecendo bem, até que num lateral para dentro da área, houve uma cabeçada do próprio Henrique Dourado, depois uma bola chutada que bateu na trave, naquele chuta não chuta, sobrou para o Dourado, que ele pegou meio voleio, meio de bico, a bola foi devagarinho morrendo, passando pelo goleiro, o Juan ainda veio, chutou e ficou naquele, a bola já entrou, não entrou, bom, eu daria o gol para o Dourado, porque ele merece. E o Fluminense fez logo 1-0, logo no comecinho, antes dos 15 minutos. Aí ficou mais fácil, porque ele foi colocar o contra-ataque, porque o Avaí tinha que ir para frente. Mas mesmo assim, o Avaí tomando 1-0, o Avaí não foi para frente, continuou atrás. E o Fluminense diminuiu um pouquinho o ritmo. Só que o Fluminense poderia ter feito o segundo e o terceiro gol. Chances claras não, mas algumas jogadas poderiam ter sido melhores trabalhadas e para resultar o gol. Primeiro tempo, domínio do Fluminense, o Avaí não fez nada, chegou até umas 2 ou 3 vezes na área, mas sem muito perigo. O Fluminense, se desse mais um calor, talvez poderia ter feito o segundo no primeiro tempo. Quando virou para o segundo tempo, mudou. O Fluminense ficou mais atrás, o Avaí começou a tocar a bola, não ficou rifando e começou a pressionar. Os 10 primeiros minutos só deu o Avaí. O Fluminense atrás e nisso saiu o gol do Avaí, que corretamente foi invalidado pelo juiz. Mas o problema todo não foi esse. Ele falou, o jogador, o alemão empurrou o Cavalieri, ele marcou impedimento. Tudo bem, também achei que foi falta, que poderia ter sido impedimento. O problema quando teve o lance, o juiz marcou o gol. O bandeirinha, na hora que aconteceu o lance, ele não levantou a bandeira. Quem vê no vídeo pode perceber, ele só levantou a bandeira depois que o juiz marcou o gol. Porque se acontecesse, se ele tivesse visto ali um impedimento, alguma coisa, ele tivesse levantado a bandeira, sabe? Ele marcou logo uma infração. Mas não, ele deixou o juiz marcar para depois ele levantar a bandeira. E outra coisa, ele não estava na mesma linha do jogador do Avaí. Ele estava um pouquinho mais para trás, ou seja, ele não podia marcar a linha ali se estava impedido ou não, porque ele estava um pouquinho mais para trás. O que bateu a dúvida foi justamente isso, porque o juiz marcou o gol. Só que o bandeirinha esperou. Quando o juiz marcou o gol e apontou para o meio de campo, aí ele levantou a bandeirinha. O time do Fluminense foi correr, porque o bandeirinha tinha marcado alguma coisa. Por isso que bateu uma dúvida. Mas foi anulado, muito bem anulado sim, porque ou tinha impedimento, ou teve o toque, porque o Cavalieri caiu e invalidou o gol do Avaí. E o Fluminense foi tentando, teve chance, o Fluminense deu sorte, porque o Fluminense poderia ter feito o gol com o Marco Júnior numa bola que se ele dá um toquinho para lá, ele tirava do goleiro, mas o goleiro saiu muito bem. Depois ele teve mais umas 2 ou 3 chances ali que, se caprichasse um pouquinho mais, ele poderia ter feito o gol. Só que eu estou falando que o Fluminense deu sorte porque nos 10 últimos minutos ele tomou um sufoco danado, porque ele recuou muito. E o Avaí ficou tentando. E já aos 47 teve uma falta pelo lado esquerdo, onde o time do Avaí bateu a falta para dentro da área, o Joel resvalou de cabeça. Se um jogador com mais categoria, poderia ter feito aquele gol, porque a zaga do Fluminense bateu cabeça, já era aos 47. Bateu cabeça, o Joel cabeceou para trás e o Cavalieri pegou. Mas se é um cara mais matador, tipo o Henrique Dourado, tipo um Roger, tipo um Jô, poderia ter complicado e o Fluminense ter amargado o empate em casa, porque na hora que teve chance de matar o jogo, fazer 2, 3, 4, ele não fez. É lógico que eu não vou deixar de comentar o gol anulado do Fluminense, porque não aconteceu nada. O juiz anulou o gol, não aconteceu nada. O menino Matheus Alessandro fez o gol de cabeça, ele não empurrou, não aconteceu absolutamente nada. Era o segundo gol do Fluminense, que ia dar uma calmaria, ia dar mais calma. Só que o juiz anulou erradamente, muito mal, não aconteceu absolutamente nada no lance, que seria o segundo gol do Fluminense. Mas mesmo esse gol anulado, o Fluminense teve pelo menos mais umas 2 oportunidades
de fazer o gol, uma com o Marcos Júnior e a outra com o Scarpa, só que acabou não fazendo, e o Fluminense tomou no sufoco no finalzinho, mas conseguiu a vitória. Mas o Fluminense não pode perder essas oportunidades de fazer o gol, não pode perder, que pode tomar um gol bobo e perder 3 pontos de bobeira. Mas o Fluminense não jogou mal, o Fluminense jogou melhor do que o Avaí, bem melhor do que o Avaí só jogou no segundo tempo um período, falta categoria ao time do Avaí. O Abel está reencontrando o time, está remontando o time, o Gum voltou, jogou quase o tempo inteiro, teve bem ali, dando uma tranquilidade. Daqui a pouco está voltando o Henrique, daqui a pouco está voltando alguns jogadores para encorpar mais do que o Fluminense, mas pelo menos o Fluminense ganhou, deu um salto na tabela, deu um alívio daquela zona ali do rebaixamento que estava muito perigosa, somou mais 3 pontos, mas o problema é esse. Tu soma 3 pontos, tu dá um salto, vai para 10º, tu perde um jogo, pô, tu fica ou na zona de rebaixamento ou beirando, ou seja, o Fluminense tem que fazer mais jogos, como faz mais um jogo em casa e um jogo direto, o próximo jogo é contra o São Paulo em casa, então o Fluminense tem que ganhar para empurrar o São Paulo e se livrar mais da zona de rebaixamento, mas o Fluminense melhorou seu futebol, das últimas partidas melhorou, quando o Flamengo já jogou um pouco melhor, hoje jogou melhor também, não foi esplendoroso, mas jogou melhor, mereceu a vitória, poderia ter sido uma vitória mais fácil, não foi porque o Fluminense, como eu falei, teve um gol anulado e perdeu pelo menos umas 2 oportunidades ali que poderia ter saído o gol, mas jogou bem. Um detalhe, Marlon dominou a lateral esquerda, o Sornosa está aos poucos voltando a sua forma, o Wendel, se colocar a cabeça no lugar, vai ajudar muito. Agora tem o Richards ali, que pode ajudar também, é mais uma opção. Tem o Douglas e o Scarpa. O Scarpa não vem fazendo um grande campeonato desde que se machucou. Ele voltou, ele não consegue fazer umas grandes partidas. Só que, um detalhe do Fluminense, o Scarpa não foge do jogo, ele não foge, ele tenta, mesmo ele não conseguindo, está faltando um pouquinho de sorte para ele, daqui a pouco as coisas começam a dar certo de novo, qualquer chute que ele der, a coisa ir bem, ele volta a ficar mais tranquilo, mas você vê que ele tenta, ele corre, ele luta, ele sai do lado direito, ele vai para a esquerda, ele vai pelo meio, ele tenta, está faltando um pouquinho mais de sorte a ele em algumas finalizações, algumas jogadas que ele está tentando. Mas ele é um cara muito esforçado, que já ajudou muito o Fluminense e vai ajudar ainda mais. Não fez uma grande partida, mas participou. Ele não se omite, não é igual alguns jogadores que se escondem do jogo. Ele não se esconde, ele procura, ele leva para ele, ele pega a responsabilidade para ele e tenta. A maioria das vezes não está conseguindo, mas ele está tentando. Então, Fluminense ganhou, mais 3 pontos, deu um alívio ali na zona de rebaixamento. Para terminar a rodada, tivemos vitória de 3 cariocas e o único carioca que não venceu foi o Botafogo, que justamente jogou contra o Vasco, contra o Clássico e acabou perdendo. Mas temos ali, agora terminando a rodada, ainda tem um jogo na segunda-feira, mas terminando a rodada, temos ali Botafogo com 43, Flamengo também com 43, perde no saldo, porque o Botafogo tem uma vitória a mais, está ali o Botafogo em 6º, o Flamengo em 7º e o Vasco, acho que em 8º lugar, se não teve uma mudança na tabela ali, o Vasco em 8º lugar, também ali com 39 pontos, 4 pontos atrás. Flamengo e Botafogo não pode deixar os 4 primeiros se desgarrar para tentar uma vaga ali entre os 4 primeiros para a Libertadores. O Vasco tem que manter as vitórias para tentar chegar também ali na Libertadores, e o Fluminense tem que fazer uma arrancada para sair de vez daquela zona incômoda, porque do mesmo jeito que ele ganhou hoje e aliviou 3 pontos, se ele perde na próxima rodada, ele fica perto da zona de rebaixamento de novo. Aí vai ficar aquela sanfona que ninguém quer. Mas pelo menos o Fluminense voltou a jogar bem, mais encorpado, fazendo certo, virando para um lado, virando para o outro. Falta um pouco aquelas jogadas pelas pontas, mas aí pode depender do esquema e fazer essa jogada pelas pontas. Os laterais, como o Marlon, faz muito bem, então o Abel pode fazer ali o meio de campo, segurar um pouquinho mais, os laterais irem à linha de fundo, fazer aquele cruzamento para trás, que pega o atacante de frente, mas o Abel sabe muito bem como faz isso e ele está reinventando o Fluminense mais uma vez. Em 2017 o Abel reinventou o Fluminense pelo menos umas 3 vezes e está reinventando de novo e, se Deus quiser, vai sair dessa zona incômoda aí
do Z4 para esquecer isso. Meus amigos tricolores, Flusão ganhou, aliviou ali aquele peso, vai para a próxima rodada aí para a 29ª para pegar o São Paulo em casa e tomara que ganhe. Mas aí é papo para outra resenha. Então, torcida tricolor, curtam meu chefe Lima, meu chefe Pimenta, meus amigos tricolores Vasconcelos, tamo junto, Flusão ganhou. Então curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, resenha com Magalhães. Tamo junto, um abraço, tchau!